Boa tarde para todos. Boa tarde. Então, como eu escrevi lá no grupo para vocês, hoje a gente retoma, né, a questão do projeto que nós havíamos lançado aqui há algum tempo, que é o projeto Criando Conexões, né, enxergando o colega além do uniforme. E por isso que a regra principal para esse nosso encontro é vir sem uniforme, né? Não é um encontro para os enfermeiros, para os fisioterapeutas, para as recepcionistas, para o pessoal do administrativo e de manutenção. É um encontro que é para a Suzana, para a Lúcia, para a Lívia, para a Cris, para o Lucas, para a outra Lívia, para a Juliara, enfim. É um encontro, é um momento de estarmos nós enquanto pessoas e não enquanto profissionais. É um momento que a gente vai aproveitar para, no início, conversar sobre alguma coisa, né? Ou fazer alguma dinâmica, porque tem encontros que são mais dinâmicos, né? E depois, no segundo momento, a gente vai aproveitar para conviver. Mas para convivermos nós, pessoas e não profissionais. Porque a gente carrega, né, o tempo todo dentro da empresa o rótulo do profissional. E às vezes a gente esquece que por trás do profissional tem um ser humano. Né? Um ser humano que tem problema, que não é todo dia que está legal. Um ser humano que tem também uma família, tem as demandas lá de fora da empresa. E na maioria das vezes, quando a gente só olha para os rótulos, a gente corre o risco de passar como um caminhão em cima das pessoas, né? Porque a gente esquece que é pessoa humana. Hoje, em específico, pedi para todo mundo vir de camiseta branca, porque nós vivemos o Janeiro Branco, né, que é o mês aí de conscientização para a questão da saúde mental. E eu acho que a gente nunca precisou tanto parar para falar sobre saúde mental quanto a gente precisa nesse tempo, nesse momento, todos nós. Né? E aí, a gente conta aqui com a Ju, com a parceria, né, do Matheus, que é psicanalista, depois ele vai se apresentar, eu não vou apresentá-lo, né, ele vai fazer isso muito melhor que eu. E aí eu gostaria que vocês aproveitassem esse momento. Por isso que é um momento que não é algo que a empresa promove. É um momento que nós fazemos juntos. Né? Estamos aqui conversando juntos, depois vamos lá embaixo tomar um lanche, onde cada um contribuiu de uma forma, porque é o nosso tempo de estarmos juntos enquanto pessoas. E a gente sabe que quando a gente fortalece os vínculos interpessoais, até aqueles momentos de crise do dia a dia de trabalho, a gente consegue resolver melhor. Porque a gente lembra que por trás de algumas situações mais exigentes que a gente possa ter e faça parte do dia a dia de trabalho, tem a pessoa humana que eu conheço. Né? Então, ao invés da gente ficar longe, a gente precisa um movimento inverso. Nos aproximarmos para que isso reflita também na prática profissional. Quando a gente se dá bem pessoalmente, independente, né, de sermos amigos ou não, quando a gente se dá bem pessoalmente, quando a gente aprende a conviver de forma respeitosa uns com os outros e entender os limites do outro também, no dia a dia de trabalho, flui de uma maneira muito mais tranquila. Então, esse é o objetivo dos nossos encontros. Diferente daquilo que a gente fazia antes, que era vir à noite para fazer esse momento de confraternização, depois que todo mundo já tinha ido para casa, voltava para a empresa, esse ano nós vamos fazer sempre em horário de trabalho. Né? A gente vai fazer nesse estilo happy hour. Para que a gente possa participar. Né? Porque a gente sabe que para muitos vai para casa, não volta, tem marido, tem filho, tem casa, tem um monte de coisa. Então a gente vai fazer sempre no horário de trabalho. E aí é importante, no dia desses encontros, a gente se programar, se planejar para chegar pontualmente e não atrapalhar nada. Hoje eu ainda brinquei com o João, você já está atrapalhando, a gente vai começar a atrasar.
Ele chegou aqui para a reunião pouquíssimo antes. E tirou o Silvino também para fazer umas outras coisas e o Silvino não conseguiu estar aqui conosco. Tem coisa que a gente não tem controle, mas aquilo que a gente tem controle, né? A gente precisa se policiar para conseguir viver esse momento, que é um momento de cuidado conosco, enquanto pessoas e depois enquanto equipe. Então, aproveita. Não sei se o Matheus vai ter alguma proposta para o pessoal se apresentar. Não, fica à vontade. A bola é sua. Bom, a Ana Flávia complicou minha vida. Depois desse discurso dela, fica difícil. Ela levou o sarrafo lá em cima, né? Eu não sou palestrante. E eu vim aqui só bater um papo com vocês, tá? Mas, em primeiro lugar, já que a gente está, eu não sabia exatamente qual era o teor do nosso encontro, né? E antes de eu começar a falar um pouquinho para vocês de saúde emocional, então eu queria aproveitar o gancho aqui da Ana Flávia. Eu queria ouvir um pouco ela. Pode ser? Tá? Então eu queria saber o seu nome, quem é você, não aquilo que você faz nem a sua profissão. Fala para mim. Quem é você e o seu nome? Meu nome é Patrícia. Quem é você, Patrícia? Não sei como dizer. Pensa aí. Como que você se chama? Quem é você? Nossa, difícil agora. Sou a Suzana. Não, Suzana é o seu nome. Quem é você, Suzana? A Suzana é uma moça, não vou falar a idade, que é solteira, mora Esse é seu sozinha. status de relacionamento. Quem é você? Eu sou uma pessoa, pronto. Uma pessoa. O seu nome? Meu nome é Lúcia. Lúcia, quem é você? Eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa que me dedica ao trabalho. Eu sou vó, eu sou mãe. E a minha vida, assim, eu imagino que... Qual é o seu status dentro da família? Dentro da família. Seu nome, quem é você? Lívia. Quem é você, Lívia? Eu posso dizer, eu sou mãe, sou É o seu esposa, status. sou Quem é feliz, você? sou feliz. Feliz. Eu falo, feliz dentro da minha profissão, pessoalmente. Tá, João. Seu nome? Cristiane. Quem é você, Cristiane? Fala pra gente. Essa pergunta é difícil para pensar, né? Não vou falar os status, mas ok. Feliz é o seu estado emocional. Ou triste, ou feliz é o seu estado emocional. Não é quem é você. É verdade. Não é? Eu vou passar, eu Tá. repenso. Seu nome? Lucas, Quem é você, Lucas? pessoa que nunca fica brava. Pessoa que nunca fica brava. Lucas vai levando sarrafo. Seu nome? Lívia, quem é você? Extremamente brava, ansiosa. As coisas podem sair dos trilhos que A qualquer momento. estabilizada. Tá jóia. E você, seu nome? Juniara. Juniara, eu conversei com você lá. Sim, lá na consulta. Juniara, quem é você? Nossa, eu acho que eu sou calma, Calma, paciente, paciente, um pouco insegura. um pouco insegura. Ainda não é quem é você, nós vamos chegar lá. Seu nome é? Meu nome é Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, quem é você? Eu sou um jovem. Jovem é a sua idade. Sou uma pessoa que tenta sempre contribuir para o outro e acredito ter uma paciência adequada para isso. Show, show. Seu nome? Bárbara. Bárbara, quem é você, Bárbara? É difícil, né? É difícil. Na verdade, eu acho que eu sou uma pessoa adaptativa. Adaptativa. Realmente. Show. Seu nome? Laís, quem é você, Laís? Eu sou uma pessoa paciente, Paciente, mais ou menos calma mais ou menos e calma. acho que determinada. Seu nome? Vitória. Vitória. Quem é Sou uma você? pessoa feliz. Feliz do seu estado emocional, comunicativo. O resto eu não sei responder. Você. Eu sou a Paula. Eu sou a luz. Até agora foi a definição que eu mais gostei. Sinceramente. Não, essa foi uma das melhores definições que eu gostei. Seu nome é? Margarida. Quem é você, Margarida? Eu sou ser humano. Ser humano.
constituído de ossos. Eu nem gostei da sua resposta. Seu nome é Alessandra. Quem é você? Tentando descobrir. Também é uma ótima resposta. Sério, é ótima. Essa resposta é muito boa. A Ana Flávia, já sei seu nome, quem é você? Mas eu falo que você fala que eu disputei sua vida, você disputou a minha. Porque depois Eu também sou ouvido já ele. quando ninguém deu a resposta, né, que você queria, eu não dei. Não, estou esperando nenhuma, não. É só uma. Eu só queria despertar algo em vocês que eu espero que no final da nossa conversa essa visão mude. Eu gostaria só de despertar isso na gente, tá? Isso tem muito sentido. Eu, Ana Flávia, diria que sou Diria que sou. a confiança em pessoa. Vamos lá, deixa eu colocar um slide aqui. Depois vocês vão ter o direito de fazer essa pergunta para mim também, viu? Não é compartilha, né? Se eu não falar aqui. Pra gente ouvir a resposta, né? Vamos deixar para o final. Bom, mas eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar a minha história, minha missão, minha filosofia, meu propósito profissional e aquilo que eu julgo minhas principais conquistas. Eu vim de Pirassununga, estou aqui em Ribeirão Preto há pouco tempo, aí vim conversar com as meninas, né, e elas me deram essa oportunidade de bater um papo com vocês. Eu hoje estou psicanalista, nem sempre fui psicanalista, eu me formei em administração de empresas, tive empresa, tal, uma jornada que depois eu conto um pouco mais sobre isso, mas eu hoje sou psicanalista, alguém que tem uma missão de levar saúde emocional para as pessoas e faço questão muito de conscientizar as pessoas do que é saúde emocional. Hoje, como a Ana Flávia chegou a mencionar, a gente está vivendo um momento onde todos nós estamos, eu diria que a gente está sendo provado, né? Estamos à prova de um mundo onde ele não nos favorece a saúde emocional. Esse nosso aparelho celular hoje é algo que facilitou a nossa vida, nos ajuda muito a trabalhar, tudo, mas é algo que hoje é um dos maiores males para a nossa mente, né? Já tem estudos aí que mostram isso. Tem a minha filosofia de vida, eu vou falar dela no final da nosso bate-papo. O meu propósito profissional é me tornar uma pessoa que faça um bom trabalho naquilo que eu me proponho a fazer. Então, hoje, meu maior propósito é fazer bem aquilo que eu faço. Como eu estou psicanalista, eu pretendo sempre me profissionalizar e me tornar uma pessoa melhor nisso. E as minhas principais conquistas. Eu hoje posso dizer que as minhas principais conquistas foram as minhas conquistas internas, né? Os medos que eu venci, as pessoas que eu tive que perdoar, aquilo que eu tive que deixar para trás, as decisões que eu tomei na minha vida, olhar para a minha história, saber de onde eu vim e olhar para o meu futuro e não desistir dos meus sonhos. Eu acredito que hoje são as minhas principais conquistas. Bom, quando a gente fala de saúde mental, né, o que é saúde mental? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, saúde mental é um estado de bem-estar que permite a uma pessoa usar as suas habilidades, lidar com o estresse, ser produtivo e contribuir para a comunidade. A nossa mente é o que controla tudo, absolutamente tudo na nossa vida. Tudo que está na nossa vida hoje é a nossa mente que trouxe até nós. Se eu estou aqui hoje, é porque um dia eu passei na clínica lá, bati um papo com ela conversou com ela e hoje eu estou aqui conversando com vocês. Mas tudo que existe no universo, né, aqui que a gente vê, que a gente enxerga, antes alguém pensou, idealizou, mentalizou para que aquilo
Então, muitas vezes a gente olha para a nossa vida e alguma área da nossa vida não está boa. Né? Às vezes no trabalho, a saúde, o relacionamento, alguma coisa assim. E o que poucas pessoas têm uma consciência é que nós que construímos essa realidade. Né? Tem aquele ditadinho, né, que a gente, a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, tudo que... eu tenho um relacionamento péssimo, meu relacionamento é horrível. Em algum momento você escolheu aquela pessoa, ou em algum momento você permitiu que essa pessoa ficasse na sua vida. É a mesma coisa do trabalho. Eu odeio meu chefe. A escravidão já foi há muito tempo. Você não é obrigado a ficar trabalhando em lugar nenhum. Então, a partir do momento que você escolhe trabalhar no lugar, a decisão é sua de trabalhar naquele lugar. Você é livre para entrar e sair a hora que você quiser. Mas eu não tenho opção. Talvez você poderia ou deveria ter estudado, ter escolhido uma outra coisa, mas tudo que está na nossa vida antes passou pela nossa mente. Nós somos a nossa consciência. O que é isso, Mateus? Como assim eu sou a minha consciência? Nós não somos o nosso pensamento. O meu pensamento, da onde vem o meu pensamento? Alguém tem alguma ideia de onde vêm os nossos pensamentos? Porque a gente não controla, entre aspas, os nossos pensamentos. Mas alguém tem ideia de onde vêm os nossos pensamentos? Da visão. Só que existe um fator que a gente também não para pensar. Aquele pensamento que eu tive, muitas vezes vem de um filme que eu assisti, de uma conversa que eu tive, de um trabalho que eu fiz, de alguém que eu vi na rua. Então, quando a gente fala assim, eu não tenho controle dos meus pensamentos. Sim e não. Tá? Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho a oportunidade de escolher aquilo que eu assisto, escolher quem são as pessoas que convivem comigo, escolher o que eu falo para as pessoas, mesmo que eu tenha vontade de falar alguma coisa, eu posso dizer outra. Então, o nosso pensamento, né, ele não é quem nós somos. Por que isso é tão importante? A gente vai chegar num ponto aqui que a gente vai ver um pouquinho das disfunções mentais. E por que é muito importante a gente entender que nós não somos o nosso pensamento? Quantas vezes, no mesmo dia, a gente está animado, eufórico, feliz, daí a pouco você está triste, você está com raiva, você está ansioso. Lembra do filminho lá, Divertidamente? Alguém assistiu o filminho, Divertidamente? Isso é o que acontece na nossa mente. Só que as nossas emoções, né, que são o medo, a insegurança, a ansiedade, a tristeza, a raiva, todas essas emoções, elas passam por um filtro. Tá? Um filtro. E esse filtro, dependendo como esse filtro está, é a maneira com que a gente vai viver e ver a nossa vida. Então, por exemplo, se eu estou com as minhas emoções machucadas, é a mesma coisa que o meu óculos, ele está sujo e embaçado. Tá? Imagine que eu estou com as minhas emoções machucadas. Estou ferido, fui traído, fui roubado, fui abusado, fui abandonado, as minhas emoções estão machucadas. Qual é a lente que eu vou enxergar a vida? Essa lente vai estar embaçada, a mesma coisa o óculos, sujo e embaçado. Eu não vou enxergar a vida de fato como ela é. Eu vou enxergar a vida de acordo com o meu estado emocional. Tá? Então, às vezes uma coisa que, Patrícia, às vezes uma coisa que a Ana Flávia fala, tá, eu e a Patrícia aqui, a Ana Flávia dá uma ordem para nós dois. Eu sorrio com aquela ordem e a Patrícia chora. Por quê? Porque dependendo do estado emocional da Patrícia, ou dependendo do arquivo de dor que a Patrícia tem, a mesma fala, para mim não tem problema nenhum, mas para a Patrícia machuca. E a gente vai chegar nisso. Consciente e o nosso inconsciente. Né? O que é a nossa parte consciente? Nossa parte consciente é tudo aquilo que está disponível a nós facilmente. Os
aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu vivi na minha vida, tudo aquilo que aconteceu, só que eu não me lembro exatamente como foi o meu estado emocional que eu estava. Para dar um exemplo um pouco mais fácil para vocês, imaginem que todos vocês aqui trabalham com computador. Imaginem que a gente tem um computador lá que vocês trabalham e vocês estão usando esse mesmo CPU, essa mesma máquina, há 20 anos. Você está usando o mesmo computador faz 20 anos, só que vocês nunca formataram esse computador. Ele nunca foi formatado. Então, tudo que vocês trabalharam, usaram, as fotos que vocês receberam, os trabalhos, os arquivos que alguém mandou, vocês foram salvando, arquivando, um Word que você digitou lá, você salvou. Eu pergunto para vocês, você se lembra de tudo que você fez no seu computador, as fotos que estão lá, os arquivos que estão lá, coisa de 20 anos que você foi arquivando, você lembra que está lá? Não. Hã? Alguém lembra? Essas pastas que ficam arquivadas lá no HD do CPU, é como se fosse a parte inconsciente da nossa mente. E isso acontece desde quando a gente está na barriguinha da nossa mãe. Tá? Por isso que fala que a mulher não pode ficar nervosa, não pode passar nervoso. Algumas mulheres aproveitam, né? Nesse momento adora chocolate, sorvete, que não pode passar vontade, né? Mas assim, desde quando a gente está na barriguinha da nossa mãe, o nosso ego, a nossa consciência, a nossa mente já está sendo formada. Então, tudo aquilo que a nossa mãe e tudo aquilo que está ao redor da nossa mãe está acontecendo ali ao redor da nossa mãe, a gente está na barriga da mãe, tudo isso já está sendo salvo, gravado no nosso HD. Só que isso está na nossa mente inconsciente. É uma parte da nossa mente que nós não temos fácil acesso. Tá? Depois eu vou falar um pouco mais disso. Bom, o que são os nossos... A gente está falando de saúde mental, né? O que seriam os distúrbios mentais? Depressão, ansiedade, os transtornos psíquicos, as disfunções, os traumas. Hoje, quem aqui sente ansiedade? Quem aqui de vez em quando se sente deprimido? Estamos na maioria, eu me incluo nisso, tá? Trauma. Quem aqui tem trauma? Eu me incluo nisso, tá? E aí os transtornos, as disfunções, eu acredito que a maioria aqui estamos relativamente bem, né? Mas vamos falar um pouquinho do que é a depressão, tá? O que é a depressão? A depressão é um distúrbio, tá? É uma disfunção da nossa mente. A ansiedade, aliás, antes de eu já ansioso, a depressão é o excesso de passado, tá? A depressão, principalmente na questão psicológica, tá? Ela é um apego ao passado, tá? Então, por exemplo, eu passei por uma situação muito, muito difícil na minha vida. Eu fui muito humilhado, passei uma situação muito difícil na minha vida. E eu não consigo deixar esse sentimento para trás. Aquilo fica me remoendo. Então eu estou lá no meio do meu dia, trabalhando, seu nome é? Paula. Estou conversando com a Paula, tá tudo bem, tranquilo, não sei o que, De repente a Paula fala alguma coisinha, ou eu vejo alguma coisa, ou eu sinto um perfume da minha ex, do meu ex, já vem aquele sentimento. Por quê? Nosso inconsciente está trabalhando, que são os gatilhos mentais, que a gente não sabe, mas os gatilhos mentais vão despertando. Por isso que eu dei um exemplo lá que se a Ana Flávia falar alguma coisa para mim, para a Patrícia, dependendo do arquivo de dor meu e dela, a gente vai ter uma sensação diferente. Então, o que é a depressão? A depressão é esse excesso de passado
Antigamente, se eu quisesse mandar uma carta para alguém, eu ia lá no correio, primeiro eu escrevia a carta no papel, depois eu colocava, primeiro eu ia na papelaria, comprar um envelope, depois eu colocava, eu tinha que ir até no correio, aí eu ficava na fila do correio esperando a minha vez chegar, postava a carta, demorava uma semana para minha namorada receber do outro lado, lá não sei da onde, meu namorado, recebia, lia, depois escrevia e tal. Hoje, se eu mando uma mensagem para a Ana Flávia, ela não me responde em 5 minutos, como é que eu me sinto? Irado, ansioso. Ela não está nem aí para mim. Já faz 5 minutos que eu mandei uma mensagem para mim, ela não me respondeu, ela não gosta de mim, ela está fazendo pouco caso de mim, me ignorou. Meu namorado, minha namorada está me ignorando. Já faz 5 minutos que eu mandei uma mensagem e o desgraçado, a desgraçada não responde. Olha a nossa ansiedade. Tá? Sem contar a concorrência que o mundo está hoje. Né? A gente está vivendo um mundo tão competitivo em todas as áreas, em todas as profissões, que parece que assim, eu tenho que matar um leão por dia, amarrar o outro para depois de amanhã, senão não dou conta. Eu mato um hoje e amarro o outro para poder matar amanhã. De tão corrido que a nossa vida está. E a gente vai entrando naquela roda do rato, sabe aquela rodinha do rato? Que corre, 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 e a nossa mente começa a entrar nesse molde, nesse modelo de correria que a gente não dá conta depois. Bom, falando um pouquinho da depressão, né? Como eu já disse, é um apego ao passado, tristeza, perda de interesse. Muito da depressão são fatores genéticos, tá? Biológicos, ambientais e psicológicos. Mas eu posso afirmar para vocês, até por experiência própria, experiência de trabalho, que esses dois são os maiores causadores da depressão. São os fatores ambientais e os fatores psicológicos. O que é o ambiente? O ambiente é onde a gente vive. É a casa que eu vivo, são as pessoas que eu convivo, no meu trabalho, na minha família, na minha vizinhança, a padaria que eu frequento, a cidade que eu vivo. É o meu ambiente. E os fatores psicológicos? É a nossa mente. São os meus pensamentos, as minhas ações, as minhas atitudes, como que eu reajo à vida, como que eu sinto a vida, são as minhas questões psicológicas, né? Então, essas são as causas da depressão. Porém, o que acontece? Como a gente não tem um conhecimento da nossa mente, muito da depressão, ela começa na nossa parte inconsciente. Porque a nossa parte inconsciente, que a gente já vai chegar aqui, que é uma das maiores descobertas de Freud, que é o pai da psicanálise, uma das maiores questões do nosso inconsciente é que o nosso inconsciente ele tem vida própria. O nosso inconsciente ele tem um movimento emocional dentro da nossa cabeça que ele está fora do nosso controle. A gente não controla o nosso inconsciente. Não pensa no elefante branco. Não pensa no elefante branco. Tenho certeza que você pensou. Mesmo eu dando um comando conscientemente, racional para ela, não pensa. Não foi o consciente dela que pensou, foi o inconsciente. Ela não comanda, a gente não controla o nosso inconsciente. Vocês estão entendendo o que é a parte do... Então, assim, o nosso inconsciente, ele é capaz de amar e odiar ao mesmo tempo. A minha esposa, minha namorada, minha mãe, meu pai, meu filho, todo mundo. Eu consigo amar e odiar ao mesmo tempo. O nosso inconsciente consegue fazer isso. O nosso inconsciente não sabe o que é presente, passado e futuro.
exemplo, imagina que quando eu era criança, tá? Quando eu era criança, o meu pai disse assim para mim, ó, Mateus, eu vou ali na padaria e vou comprar um sorvete para você e daqui a pouco eu volto. Meu pai falou isso para mim, vamos supor que ele tivesse dito isso. Só que aí o meu pai encontrou os amigos dele lá, ficou tomando uma cachaça, não voltou para casa, voltou dali 2, 3 dias. Como eu era criança, minha mãe ficou brava, teve uma barraca na minha casa, aí eu, enquanto criança, aquilo registrou na minha mente como um trauma. Ficou registrado lá na pasta do computador. Lembra que a gente falou? Tá lá, tá salvo. Mas eu estou vivendo depois de 20, 30 anos, eu nem 21, aquilo aconteceu na minha vida, eu sei que aconteceu, mas nem 21. Aí o que acontece? Eu estou lá, eu sou casada, sou mulher, e o meu marido fala assim, bem, eu vou ali na padaria comprar um sorvete para você, e já eu volto. Aí o que acontece? Sem querer, acontece que ele sofre um acidente e vai parar no hospital. A primeira coisa que eu vou pensar é o quê? Esse filho da puta está bebendo no bar. Ele não é possível ter acontecido alguma coisa com ele, não é possível, não. Por quê? Porque eu tenho esse registro na minha cabeça. Então, a nossa mente não sabe fazer essa distinção de presente, passado e futuro. E é por isso que, às vezes, a gente continua sofrendo, e na maioria das vezes, a gente fica sofrendo por uma coisa que já aconteceu. E já foi, e não vai voltar. Mas a depressão, esse excesso de passado, faz a pessoa aí vivenciando aquilo que já foi e não consegue sair disso. Aí a pessoa vai adoecendo. Tá? Bom, o que o remédio faz, tá? Com a depressão? Na maioria das vezes, tá? 90% dos casos, o que o remédio faz? O remédio, ele vai anestesiar a dor emocional da pessoa. Então, imagine que eu estou com aquela sensação horrível, sabe, eu não tenho vontade de sair de casa, não tenho vontade de trabalhar, não tenho vontade mais de me arrumar, de me cuidar, de arrumar meu cabelo. Tem pessoas que às vezes param de viver, que só quer ficar na cama, não quer trabalhar, não quer sair de casa. O que o remédio faz? Na maioria das 90% dos casos, tá? O remédio, ele vai anestesiar essa dor que a pessoa está sentindo. Tá? É a mesma coisa quando a gente toma um fora do namorado, da namorada, né? E aí a gente enche a cara para esquecer. Só que no dia seguinte, depois que passa o efeito da cachaça, o que acontece? A ressaca, falou, aquela desgraçada já arrumou outro. Passou a perna em mim, me chifrou e já está com o outro. Quer dizer, aquela bebida que eu tomei, que naquele momento tirou aquele sofrimento, no dia seguinte eu vou sentir de novo pior, gastei dinheiro e estou com ressaca. O remédio, não que o remédio não seja necessário, não que o remédio não seja bom, tá? O que eu quero dizer é que hoje, infelizmente, por desconhecimento, muitas pessoas estão recorrendo ao remédio para a ansiedade, para a depressão, tá? Só que o remédio, na maioria das vezes, ele tem que ser usado como uma muleta, como algo pontual, que ele vai me ajudar a passar por um momento difícil na minha vida, mas eu tenho que buscar a causa daquilo que está me deprimindo. Porque sempre, na maioria das vezes, existe um motivo para que eu chegue naquele lugar. Existe um motivo para que eu fique tão infeliz. Porque a depressão, a pessoa perde até a vontade de viver. Tanto é que o suicídio é fruto da depressão. Existe um suicida que antes não era uma pessoa depressiva. Então, só que o que acontece? Muitas vezes você chega para uma pessoa depressiva, o que está acontecendo?
fico triste. Ah, eu perdi a vontade de ver, não tenho vontade. Não sei, mas você precisa viver, você precisa sair, conhecer gente, passear, sair de casa, trabalhar. A pessoa não faz por mal. Muitas vezes ela nem sabe o porquê que ela está doente. E o porquê que ela não sabe? Está no inconsciente. Está escondido. Está escondido. Ela não sabe de fato. A pessoa não sabe por que ela está doente. Olha que bizarro. Olha que bizarro. Ela não sabe. E se eu falar para vocês que a depressão serve para punir alguém ou para manter alguém do meu lado, você acredita? Quando a gente tem 4 anos, 5 anos, minha mãe não quer me dar um carrinho ou não quer me levar no parque ou não quer comprar um sorvete, o que eu faço? Eu me jogo no chão, faço birra para chamar a atenção da minha mãe. E se geralmente a minha mãe vai lá e tá, opa, já aprendi. Quando eu quiser alguma coisa, o que eu faço? Birra. Só que o que acontece? A nossa mente é como um cachorro adestrado. Alguém já teve a oportunidade de conviver, conhecer um cachorro adestrado de fato? Vocês já viram como que o cachorro obedece? Como que ele fica adestrado? A palavra é condicionamento. Condicionamento. Através do condicionamento, você deixa um cachorro adestrado. Então, quando eu sou uma criança, a minha mente inconsciente, ela vai fazendo um condicionamento de como ela vai funcionar. Ela está condicionada, existe um padrão ali. Eu cresço, eu vou estudar, trabalhar, eu casei, constituí, fiz um monte de coisa na minha vida, tal, e de repente algo deu errado. Me mandaram embora, perdi um relacionamento, alguém da minha família que eu gostava muito morreu, eu tinha o sonho de ser mãe e não consigo, eu tinha sonho de ser um doutor, não consigo, eu tinha sonho de ser uma modelo de passarela quando era criança e não consegui. Essa dor, quando ela vem, se eu não sei lidar com isso, o que eu faço? Como que eu vou pedir ajuda? Eu vou chegar para minha mãe e falar assim: mãe, o sonho da minha vida era ser bailarina. E eu sou muito infeliz porque eu não consegui ser bailarina. Isso me corrói por dentro. Alguém chega e fala isso para a mãe? Não. Eu consigo chegar para o meu melhor amigo, o cara que eu tomo cachaça, meu amigão, desde pequeno a gente bate uma bola, brinca. Eu consigo dizer para ele assim, falar assim: olha, aquela mulher não valia a pena, era uma sem vergonha, mas eu tô sofrendo. Eu tô sofrendo por conta dessa mulher. Você chega pro seu melhor amigo e fala isso? Sim. Hã? Vocês são mulher, os homens aí. Hã? Homem fala isso, assume? Não, homem não chora, né? Eu choro, viu? Mas a maioria dos homens é machão, não chora. Por quê? Porque a gente foi condicionado que homem não chora. Como que eu prendo alguém? Meu filho casou. Meu bebê. Meu filho único. O pai dele morreu ou foi embora. Esse é o meu bebê. Aí chega uma desgraçada, leva ele para outra casa. Só que eu não dou conta de ficar sozinho. O que eu faço? Eu adoeço. Eu adoeço. A doença serve para prender as pessoas. A doença serve para prender as pessoas. Ou para punir.
Bonito. Eu tenho um assunto aí que eu não vou entrar, porque o nosso tempo é muito curto. Aliás, quanto tempo a gente tem? Estão contando aí? Bom, vamos lá, vamos passar. Vamos falar agora, vamos falar um pouquinho, já falando bastante de depressão aqui, ó. Vamos falar da ansiedade. Ó, desejo de viver um momento futuro, insatisfação com a vida atual, reação emocional, principais emoções, medo e insegurança. Quem falou aqui que sente ansiedade? Conta um pouco da sua ansiedade pra gente. Que momento que ela vem, como que é, de acordo com aquilo que você queira compartilhar, tá? Dentro da sua intimidade, sem Eu você... tive algumas ansiedades. Aham. Umas se duraram menos e outras se duraram mais. Tá? Há 2 anos atrás, meu marido ficou doente, foi hospitalizado e eu senti que eu ia perder. Medo. Isso. Ó, medo. Estão entendendo? Da onde vem o gatilho da ansiedade? O medo. Medo é o principal. Medo, acho. E aí tá, ele ficou internado, eu imaginava que era um câncer, porque ele foi fumante 50 anos na vida dele. Não sabia o que era. Insegurança. Entendeu? E aí, assim, depois eu fui melhorando, mas demorou uns 2 meses, né? Obrigado. Você ajudou. Medo e a insegurança. O medo e a insegurança são os principais gatilhos da ansiedade. Toda vez que eu estou ansiosa, eu estou com medo. Põe isso na cabeça de vocês. Eu estou ansiosa. Eu estou com medo. Ou eu estou insegura. Medo do que pode acontecer de ruim na minha vida. Ou medo de que algo que eu queira muito não aconteça. Medo de que algo ruim aconteça, ou medo de que algo que eu queira muito, algo bom, medo que isso não aconteça. A insegurança é diferente do medo. É bem parecido. Tá? Mas a insegurança é aquele vácuo. Sabe o vácuo? Quando a gente fica no vácuo, é a insegurança. É você não saber. É o desconhecido. A insegurança é o desconhecido. Como que eu faço para começar a controlar a minha insegurança e o meu medo? Eu tenho que começar a me perguntar. Eu tenho que começar a me questionar. Meu marido está doente. Eu vou falar uma coisa aqui que vai machucar muita gente, tá? Infelizmente o terapeuta é aquele que enfia o dedo na ferida. Mas é aquele, a enfermeira sabe, aquela. Como é que chama quando vai mexer na ferida para curar? É a desbrida para curar. Tá? Eu machuco, mas depois eu bato com uma mão e a lesa com a outra. É assim, ó. Quanto mais a gente aceita a realidade, menos a gente sofre. Meu marido está doente, está com câncer. Eu tenho que me perguntar, ele pode morrer? Sim ou não? Sim. Eu posso perder meu marido? Sim ou não? Sim. Eu estou preparada para isso? Eu tenho que me perguntar. Eu estou preparada para perder meu pai? Não estou. Meu marido? Não estou. Eu tenho que assumir para mim. Eu posso perder meu marido e eu não estou preparada para isso. Porque toda vez que a gente foge do nosso medo, o que acontece com ele? Aumenta, cresce. O medo de perder meu marido é real, sim ou não? Sim. Eu estou preparada para perder o meu marido. Ou, aliás, eu não estou preparada para perder meu marido. É verdade ou não é? Sim ou não? É verdade, eu não estou preparada. Só que a partir do momento que eu começo a racionalizar o meu medo, o que é isso? Eu trazer a verdade
Porque eu pergunto, você tem o poder de impedir que seu marido morra? Nós não temos o poder. Você tem o poder de não sofrer? Não, eu vou sofrer. A pessoa que eu amo é a pessoa que eu amo. Como que eu não vou sofrer? Eu vou sofrer. Agora, eu posso sofrer com dignidade? Sim ou não? Sim. Eu posso sofrer com fé? Sim ou não? Sim. É diferente. É diferente. Eu vou ficar triste, eu vou chorar, eu vou ficar deprimida, eu vou passar por meu momento de luto? Vou. Só que existe uma diferença entre eu não querer mais viver porque o meu marido morreu. Aí a gente já fala de uma outra situação, que é uma situação de emocional. Quantas pessoas que vocês já ouviram falar que alguém da família morreu e a pessoa perdeu a alegria de viver e não quis mais, teve pessoa até que se matou depois? Alguém já ouviu uma história dessa? Só que Deus deu uma vida para cada um de nós. A minha vida é a minha vida. A vida do outro não pode ser meu filho, meu marido, minha mulher, meu pai. A minha é a minha, a dele é a dele. Inclusive, a gente chega em momentos diferentes da nossa vida. Tá? Bom, como que eu faço então, falando um pouco de depressão, de ansiedade, como é que eu faço então para ter uma vida razoavelmente estável? Eu tenho que olhar para essas 5 saúdes aqui, no mínimo, ó. Saúde social, mental, física, financeira e espiritual. A social, vida social, família, amigos, convívio. Saúde mental, a nossa mente, nossos pensamentos, as nossas emoções, nossos sentimentos. Saúde física, meu corpo, alimentação, sono, atividade. Saúde financeira, dinheiro, segurança, sonhos, contribuição. Saúde espiritual, conexão com Deus, espiritualidade, fé, paz. Só que às vezes o que acontece? Eu estou com um problema na minha vida social. Família. Isso impacta na minha saúde mental. Às vezes eu estou com um problema financeiro. Isso impacta na minha saúde mental. Às vezes eu estou com um problema físico, ou alguém que eu amo está doente. Isso impacta na minha saúde mental. Só que poucas pessoas têm a consciência, tá? É que essas saúdes, elas nunca vão estar 100%. Isso não existe, porque nós somos seres humanos. A gente nunca vai ter tudo na saúde social, tudo na mental, tudo na física, tudo na financeira, tudo na espiritual. Esse é o sonho de consumo meu e de mais alguém aí. Rico, milionário, bonito, bem-sucedido, bons amigos, que tem lancha. Esse é o meu sonho de consumo. Minha mãe com saúde, de referência, minha sogra longe de mim, essas coisas todo mundo quer. Isso é o que todo mundo quer, isso não existe. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar de cada uma delas. E eu tenho que ter consciência que elas são separadas. A sua saúde, você tem que começar a pensar nela separadamente. Eu tenho que separar a minha saúde. Eu tenho que ter o conceito de que a minha saúde não é um bolão, não é uma coisa só. Ah, você tem saúde sim ou não? Sim. Não é assim. Às vezes você pode estar com um problema na sua saúde financeira, às vezes você pode estar com um problema na sua saúde familiar, social, às vezes é na emocional. Então, quando eu começo a ter essa consciência, eu começo a olhar para a minha vida. Ah, eu estou depressivo, ansioso, o que está ruim na minha vida? Pô, aqui está legal. Me dou bem com meus amigos, com a minha família. Pô, vou na igreja, pratico a minha fé, mas às vezes eu estou com um problema financeiro. Eu tenho que focar nisso. Eu tenho que dar uma atenção maior para isso. Eu vou chegar para minha mãe, para minha namorada, para minha esposa. Ó, você vai me desculpar, mas eu estou com um problema aqui, eu vou ter que deixar de ir na sua casa, eu vou ter que deixar de fazer algum programa. Eu preciso trabalhar mais, eu preciso dar um jeito na minha vida. Às vezes, eu estou
relacionamento com meu marido, com a minha mulher. Eu só penso em trabalhar e ganhar dinheiro. Quantas pessoas que a gente ouve que são assim? É rico, milionário, mas não fala com o pai, não fala com o filho, um irmão quer matar o outro. Então, quando a gente começa a ter esse conceito de saúde, olhar para ela separadamente e principalmente a gente ter essa consciência que uma interfere na outra. Mateus, eu faço academia quase todo dia. Mesmo que eu tiver trabalhado, ficar o dia inteiro de pé, todo dia eu vou nem com arrastado. Mateus, você gosta de academia? Não. Não. O que você prefere? Tomar um chopp, comer uma picanha ou ir na academia? Eu prefiro tomar um chopp. Então, comer uma picanha. Mas eu sei que isso não faz bem para mim. Eu sei que isso interfere na minha mente. Isso interfere no meu resultado, no meu trabalho, na minha energia. Só que aí tem pessoas que não têm essa consciência. E aí, o que acontece? Vai começar a ter problema. Bom, eu ia falar um pouquinho para vocês de psicanálise, mas a gente se estendeu um pouco, né? A gente se estendeu um pouco. Vou pular essa parte aqui e nós vamos aqui, ó, tá? Como viver com plenitude? Que é o sonho de todo mundo aqui. Como eu consigo viver em plenitude? Como eu disse para vocês, é um exercício diário, tá? É um exercício diário, mas assim, quando a gente começa a ter consciência que nós não somos o nosso pensamento, eu não sou aquilo que eu penso, eu posso estar me sentindo um lixo, e tem dias que eu, Mateus, estou me sentindo um lixo, que eu falo assim, putz, tá dando tudo errado, não vai dar nada certo na minha vida. Aí eu lembro, Mateus, ó você se sequestrando, hein? Ó você se auto-sabotando. Olha você deixando de acreditar em você. Aí eu lembro que eu não sou o meu pensamento. Eu sou a minha consciência. Eu começo a praticar a gratidão, o amor, com ação. A primeira vez que eu ouvi alguém falar isso, eu confesso para vocês que eu falei assim, meu, esse cara é um idiota e eu não acredito nisso. O nome desse cara é Geraldo Rufino. Alguém conhece esse cara? Quem conhece? O Geraldo Rufino. Ele falou assim, você tem que ser grato, você tem que praticar gratidão. Eu estava quebrado, sem dinheiro, devendo na praça, divorciado. Como é que eu vou, para ser grato, a minha vida está uma bosta? Como é que eu vou agradecer isso? Só que a gente tem uma ideia errada, é a mesma coisa do perdão. Minha mulher me traiu, eu vou perdoar essa desgraçada? Imagina, não vou. Me traiu, como é que eu vou perdoar essa mulher? Ó, me chifrou, vou perdoar ela? Não vou nunca. Não tem perdão. Isso para mim não tem perdão. Quantas pessoas aí, a medicina hoje já está mostrando que muitas doenças são psicossomáticas. Mágoa, rancor, raiva, ressentimento. O que isso faz? Isso, ó, imagine que vocês têm um scanner. Vocês conseguem olhar dentro aqui de mim, ó. Fígado, baço, intestino, para quem é da área da saúde aí. Se eu começo a vibrar na mágoa, no rancor, no ressentimento, quais são os hormônios que eu mesmo estou descarregando no meu corpo? O hormônio bom ou o hormônio ruim? O que vai acontecer com todo o funcionamento biológico aqui dentro? O que vocês imaginam? Hã? Fala para mim. O que vai acontecer? Falta de perdão, mágoa, rancor, ressentimento. Tudo isso vai nos adoecendo por dentro, emocionalmente. E aí, o que quando a gente não perdoa alguém, principalmente quando a gente quer se vingar de alguém, é a
mesma coisa que eu ir tomando veneno, eu ir tomando veneno esperando que a outra pessoa morra. Ela já seguiu com a vida dela, não está nem aí para mim, já está com o outro, ou já, aquele cara que me roubou, sabe aquele meu sócio que me roubou, me passou a perna, que eu fiquei devendo na praça, o cara já foi embora, já está em outra, e eu estou querendo aquilo, remoendo aquilo, vai me tornando uma pessoa doente. Doente como, Mateus? Primeiro emocionalmente, e depois eu vou adoecendo no meu próprio corpo. Olha que bizarro. Olha que bizarro. Eu estou me tornando uma pessoa doente por conta dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e das minhas emoções. E aí, né, como eu falei da gratidão, esse cara, o Geraldo Rufino, ele começou a falar assim, não, você tem que ser grato por tudo, tá passando, tá difícil a vida, agradece. Como que eu vou agradecer? Como que eu vou agradecer se meu filho está passando fome? Eu vou agradecer? Chego em casa, não tem comida, eu vou falar assim, Deus, obrigado, não tem comida em casa, viu? Eu sou grato por isso. Difícil, né? Só que eu vou fazer vocês fazer um exercício mental e racional. E eu vou pegar esse exemplo do meu filho que está passando fome. Meu filho não comeu ontem. Isso é verdade. Meu filho, vamos supor que não fez uma refeição ontem. Meu filho está sem comer. Por algum motivo, alguma coisa aconteceu e tal. Eu preciso resolver esse problema. É mais fácil eu resolver um problema para dar comida para o meu filho eu estando bem ou eu estando mal? Hã? Bem. Como é mais fácil eu ficar bem? Com raiva, ódio ou com um sentimento de gratidão e de amor? Meu filho está passando fome. É um fato. É um fato. É uma realidade. Realidade. Isso aqui, ó, amor, gratidão, é um sentimento. O meu sentimento é uma coisa. O fato é outra coisa. A minha esposa, o meu marido pode ter me traído. É um fato. Eu não controlo. Eu não controlo a outra pessoa. Eu não tenho controle. Eu estou com ódio ou eu estou com sentimento de amor ou de perdão. Eu controlo. Eu controlo. Sabe como é que eu controlo? Igual eu adestro um cachorro. Da mesma forma que eu adestro a minha mente, da mesma forma que eu adestro o cachorro. Meu sócio me traiu. Deus, me ajuda a perdoar. Deus, me ajuda a perdoar esse bendito do meu sócio. Passa uma semana. Oh, Deus, me ajuda a perdoar, vai. Por favor, vai. Passa um mês. Deus, eu te agradeço por já ter tirado um pouco da mágoa do meu coração, mas eu quero que o Senhor limpe ainda mais meu coração para que eu consiga deixar essa pessoa embora, não guarde mágoa, não guarde ressentimento. Até chegar ao ponto de eu falar assim, olha, eu aprendi muito com esse cara. Esse cara me roubou, me passou a perna, mas eu me tornei um ser humano muito melhor. O que eu me tornei, a lição que esse cara me deu, poxa, foi um preço justo. Deus te abençoe ele. Eu desejo realmente que esse cara prospere. É a mesma coisa o cachorro. Você vai pegar o cachorro que é mal educado, você põe ele para sentar, ele não vai sentar no primeiro dia. Ele vai dar trabalho. Aí você pega, vai lá de novo, coloca ele de novo. Aí ele vai dar trabalho. Aí você, até chegar o momento que ele está adestrado. Vocês estão entendendo como que é essa questão da nossa mente? Tá? Bom, eu vou passar um vídeo aqui para vocês. Vocês estão com o celular aí? Entra no YouTube, por favor. Vamos entrar todo mundo junto.
Quem tiver com dificuldade, me fala que eu vou aí ajudar vocês. No YouTube. Ó, The Wait. Tá achando aí? Quem tiver com dificuldade, me fala que eu ajudo aí. Todo mundo já achou? Não? Você colocou D, ó, D. Esse aqui, ó. Isso. Só que aí vocês põem aí. Oi? Tá ligado? Vamos esperar, a gente espera. Então você assiste com a colega aí, ó. Compartilha. Quem não achou, compartilha aí. Vira de lado aí. É o de 3 minutos. Isso, é. Só que não, segura aí. Não vale a pena, não pode ninguém sozinho primeiro. Espera aí, vamos todo mundo junto. Segura aí. Aí, tá todo mundo ok? Todo mundo tá com o companheiro aí? Podemos assistir? Podemos? 1, 2 e já. Clica aí. Ó, aqui tem a legenda, não sei se vocês conseguem. Aqui tá legendado, ó. A internet tá boa.
Assistiu? Assistiu? Legal. Pessoal, para finalizar aqui agora, eu criei uma filosofia, tá? Essa filosofia chama Hoje é o melhor dia da minha vida. Aqui eu escrevi Hoje é o melhor dia da sua vida. Eu escrevi um livro, tá, onde eu conto um pouco da minha biografia, minha história de vida. E a mensagem que eu deixo para vocês hoje é essa aqui, ó. Viver o momento presente. Estamos aqui de passagem. Faça uma boa viagem. Seja grato por tudo. Eu sei que todos nós aqui temos problemas. Todo mundo tem problema. Você pode conversar com qualquer pessoa. Todo mundo tem problema. Tá? Não tem rico, pobre, casado, solteiro, velho, novo. Todos nós temos problemas. Mas essa filosofia que eu criei hoje, eu vivo isso. Então, todo dia eu acordo e eu vivo o momento presente. Tá? Às vezes a minha mente quer me sequestrar. Às vezes a minha mente me fica trazendo fatos do passado, ou às vezes a minha mente me faz sofrer por ansiedade. E aí toda vez que eu começo a entrar num desses dois mundos, que é o passado ou o futuro, eu falo, Mateus, volta, pisa aqui, o dia é hoje. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, você pode estar vivo, pode não estar. Pode ser que aconteça aquilo que você queira, ou pode ser que não aconteça. Aquilo que já aconteceu na sua vida, que te machucou, que te feriu, que te causou muitos traumas, já foi. Você não consegue mudar isso. Mas eu consigo mudar o meu estado emocional. Tá? E esse é um dos principais, eu diria que é a paixão do meu trabalho. Tá? Eu sou apaixonado hoje por esse trabalho que eu faço. Eu amo o trabalho que eu faço. Um dia perguntaram para a Ivete Sangalo, você gosta do seu trabalho? Ela fala assim, olha, eu canto porque eu amo e ainda me pagam por isso. Eu hoje, Mateus, faço esse trabalho porque eu amo e ainda me pagam por isso. Mas por que eu sou apaixonado pelo meu trabalho hoje? Porque através da psicanálise, que é a teoria do inconsciente, tá? A gente consegue mudar a realidade das pessoas. E como que a gente consegue mudar a realidade das pessoas? Só falando aqui um pouquinho, ó. A psicanálise, né, através da terapia psicanalítica, o que a gente faz? A gente acessa o inconsciente. Tá? A terapia psicanalítica, o psicanalista, ele acessa o inconsciente das pessoas. Então a gente vai entrar e vai vasculhar, né? A terapia é o momento que a pessoa tem ali para falar da vida dela, que ela vai botando para fora as dores emocionais. É a mesma coisa que aquela pessoa que está com um problema intestinal, que precisa botar aquele alimento, às vezes estragado, para fora. Então, a terapia, o processo analítico é esse momento, onde a pessoa vai colocar para fora tudo aquilo que às vezes nem ela sabe. Só que aquilo está causando sérios problemas na vida dela. Tá? Às vezes um carro que ela bate, uma briga que ela tem com o chefe, um problema que ela tem no relacionamento, o excesso de peso que ela está vivendo, que ela está sofrendo, tudo isso ela não sabe, mas são frutos de dores emocionais que essa pessoa carrega. Tá? Então, às vezes, a pessoa está ali sofrendo com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, com angústias, e aí você pergunta para ela, por que você está sofrendo? E ela realmente não sabe. E quando a gente entra dentro de uma sala para fazer uma análise, uma terapia, é esse momento que a gente se autoconhece. Respondendo a pergunta que eu fiz para todo mundo aqui hoje, né? Como que eu me chamo? Eu me chamo Mateus. E ao tempo, se alguém fizesse uma pergunta dessa, você ia falar assim, eu sou comerciante, eu sou psicanalista, eu sou filho da dona Cidinha, pai do Hugo. Hoje eu me intitulo mais um filho amado de Deus. Eu sei hoje que eu estou aqui de passagem. Eu sou só mais um. Eu sou um filho amado de Deus. Eu sou a minha consciência. Daqui a pouco eu estou indo embora. Algumas pessoas vão se lembrar de mim, outras não. Então,
Então, quando eu começo a ter essa consciência, e aí, muitas vezes, o meu orgulho vem bater na porta, né? Ele vem bater na porta, de que forma que ele bate na porta? Pô, seu amigo já está com carro zero, você não, hein? Pô, fulano ali, olha que família linda, e a sua tá brigando, hein? É o nosso orgulho. Ele vem bater na nossa porta, nosso ego, a nossa vaidade. Isso vem bater na nossa porta a todo momento. A todo dia ele vem bater na nossa porta. E aí, quando eu comecei a ter um pouco mais dessa consciência, eu começo a me sequestrar, eu lembro de quem eu sou. Eu falo, cara, você não é ninguém, Mateus. Você está aqui só, você é mais um. Quem que é você? Sou melhor que quem aqui? Do que ninguém, eu sou só mais um. E aí, quando eu começo a ter essa consciência, eu não sou melhor, mas eu também não sou pior que ninguém. Eu não sou melhor, mas eu também não sou pior que ninguém. Independente do meu status social, minha profissão, o tamanho do meu bolso, se eu tenho cabelo liso, crespo, independente, eu não sou menos do que ninguém. Tá? Então, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu vou deixar aqui o meu contato para vocês. Tá? Ó, esse é o meu Instagram, @eumateusgodoy. Eu tenho um site, eumateusgodoy.com.br, e esse aqui é o meu WhatsApp. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, estou à disposição. Gente, obrigado pela paciência. Desculpa dos palavrões, escapou. Escapou. Aqui não pode falar palavrão, aqui é uma casa de idosos, né? Eu acabei falando palavrões aqui. Ana, muito obrigado pela oportunidade e eu espero ter esclarecido um pouco aí, ter ajudado na nossa questão da saúde emocional. Tá bom? Fala que é um tema denso, que a gente não quer conversar, na maioria das vezes, né? Mas acho que agora vai cada um sua casa, sua reflexão, né? O que a gente pode fazer por nós mesmos todos os dias, para que os dias sejam melhores, né? No dia que eu conversava com o Mateus, eu falei se a gente precisa, né, trabalhar muito essa conscientização das equipes para o autocuidado. A gente está no espaço de cuidado, onde a gente fica o tempo todo pensando em cuidar dos outros e a gente pensa um pouco em cuidar da gente, né? Então, algumas coisas não dá para ninguém fazer por nós. Tem que ser decisão nossa, diária, né? A chatice da atividade física, uma boa alimentação, a questão do sono e também essa questão de olhar para dentro de nós mesmos, né? De lidar com as nossas dores, de cuidar dos nossos traumas, de viver mais o presente do que o passado ou o futuro. Então é disciplina. Não é fácil, né? De novo, ninguém pode fazer por nós, mas tem que ser uma decisão diária, porque senão a gente vai viver dias e dias e dias reclamando das mesmas coisas, sofrendo pelos mesmos motivos, sem conseguir, né, caminhar com mais leveza, mesmo naqueles momentos que são mais exigentes, são de mais dificuldade. Então a gente agradece, vamos tirar uma foto. Depois que a gente tirar a foto, aí a gente vai comer junto, né? Lá embaixo, eu não sei onde estão as coisas, então todo mundo ajuda a pegar e levar. Pode deixar as bolsas aqui, não tem problema, na hora de ir embora, passa, pega para levar. Mas cada um leva a sua cadeira, tá? Porque ali embaixo não tem cadeira para todo mundo, então cada um leva a sua cadeira. E depois a gente pode deixar lá empilhada no cantinho, fica mais fácil para os meninos devolverem amanhã. Tá bom? Então vamos fazer a foto. Obrigada, Mateus, mais uma vez. Depois eu vou
eu achei que vocês estavam falando do telefone. Perdão. Vamos usar aqui.